Hoje iremos conhecer o Tanque de Siloé. O Tanque de Siloé era um reservatório de água localizado em Jerusalém, no lado sul do templo, a leste e sudeste da cidade. O Tanque de Siloé é muito conhecido entre os cristãos devido à narrativa do Novo Testamento que descreve a cura de um cego de nascença envolvendo as águas deste tanque. E a palavra Siloé significa enviado ou conduzido. Esse é o nome próprio, derivado do particípio passado hebraico Shiloah, ou enviador. Assim, provavelmente o nome seja uma referência ao seu canal, um aqueduto que conduzia a água que jorrava da fonte para o reservatório. A localização e a história do Tanque de Siloé é muito interessante. Nos tempos do rei Ezequias, foi construído um túnel com a finalidade de levar a água da fonte de Gion a um reservatório localizado dentro da muralha da cidade de Jerusalém. Inclusive, nós temos aqui no nosso canal um vídeo mostrando a travessia desse túnel. Nós atravessamos ele por cerca de 20 minutos. E eu posso dizer que é adrenalina pura a travessia deste túnel subterrâneo. 10 minutos, olha, nesse estreito total. Muitos intérpretes identificam o Tanque de Siloé com essa obra realizada por Ezequias, que tinha como principal objetivo abastecer a cidade caso ela fosse sitiada pela Assíria. E, portanto, numa época de cerco e de ameaça, de invasão da cidade, pelo menos o seu sistema de abastecimento estava protegido, pois mesmo estando a fonte fora das muralhas da cidade, a água corria por debaixo da terra e alimentava o reservatório que ficava dentro das muralhas de proteção. Em 1880 foi encontrada num túnel chamado de Túnel de Siloé uma inscrição que provavelmente data da época do reinado de Ezequias, isso entre os anos 715 a 686 antes da era cristã. A inscrição possui 6 linhas. Embora uma parte das primeiras 3 linhas esteja destruída, o restante da inscrição é suficiente para revelar que se tratava de uma celebração pela conclusão desta obra. E, na verdade, esse empreendimento de Ezequias, de fato, foi uma impressionante obra de engenharia. O aqueduto que conduzia a água partia de fora da muralha da cidade, da fonte de Gion, e atravessava mais de meio quilômetro de rocha sólida, até desembocar no reservatório, o Tanque de Siloé, dentro da cidade. Na época do profeta Isaías, é feita referência às águas de Siloé. Nesse caso, se tratava de um pequeno riacho e aqueduto de superfície aberta, também levava a água de Gion, talvez utilizado ainda na época do rei Salomão, onde o reino unificado era bastante pacífico. Nessa passagem bíblica, a expressão águas de Siloé foi empregada para ilustrar a calmaria da presença sustentadora do Senhor, que havia sido desprezada pelo povo de Israel, e por isso sofreriam o juízo com a invasão assíria, ilustrada pelas impetuosas águas do rio Eufrates. E essa profecia está registrada em Isaías 8, versículo 7. Também podemos entender nessa referência que as águas de Siloé fluíam do monte do templo e eram consideradas como símbolo de bênçãos espirituais da parte de Deus, conforme registrado pelo profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Também em Isaías 22:11 encontramos uma provável referência da construção do sistema de aqueduto
feita por Ezequias, onde a designação Açude Velho possivelmente se refira à fonte de Gion. Muitos estudiosos também identificam o tanque de Siloé com o açude de Selá, citado em Neemias 3,15. O historiador judeu Flávio Joséfo escreveu que o tanque de Siloé ficava localizado próximo ao velho muro, ao pé de Ofel. No Novo Testamento, o tanque de Siloé chama a atenção dos cristãos pelo fato de ter sido o local indicado por Jesus para que um cego de nascença lavasse os seus olhos após o Senhor ter-lhes passado uma mistura de barro e saliva. Isso está registrado em João, capítulo 9, versículos 1 a 7. E após obedecer à ordem de Jesus e lavar os olhos nas águas do tanque de Siloé, o cego começou a ver. Aqui muitos comentaristas consideram que Jesus atribuiu um sentido simbólico ao significado do nome do tanque, isto é, Siloé, que significa enviado, apontando então para aquele que foi verdadeiramente enviado pelo Pai. Também vale lembrar que o tanque de Siloé não foi o único reservatório de água que serviu como pano de fundo para um dos milagres de Jesus. O tanque de Betesda, localizado no nordeste de Jerusalém, também serviu de cenário para a cura de um homem deficiente físico. Repare nessas imagens que você está vendo aí agora, o trabalho cuidadoso, criterioso, bem meticuloso dos arqueólogos, buscando encontrar alguns materiais arqueológicos, algumas evidências, alguns fragmentos de cerâmicas, outros objetos, moedas, no local onde ficava o antigo tanque de Siloé. Olha só, eles vão raspando a terra cuidadosamente, com uma vassourinha, vão escavando com todo cuidado. Os entulhos são retirados, colocados em sacos, depois novamente são analisados, são pesquisados todos os materiais encontrados, a terra depois volta para o lugar onde ela deve estar, e é um trabalho bastante meticuloso, esse trabalho realizado pelos arqueólogos. Graças a esse trabalho dos arqueólogos, muitos materiais têm sido encontrados, muitas provas, muitas evidências bíblicas, e isso é muito bom. O tanque de Siloé também estava associado à festa dos tabernáculos, pois a água que era carregada até o templo era recolhida de seu poço em um jarro de ouro. Uma dessas ocasiões serviu de contexto para a exclamação de Jesus: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas." No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, Jesus faz uma referência à Torre de Siloé. Esta torre ficava próxima ao tanque de Siloé, que talvez fizesse parte de alguma forma dos muros de Jerusalém. Jesus falou de um desastre que ocorreu nesta torre, quando pela ocasião de seu desabamento, 18 pessoas morreram. Esse evento serviu como um dos panos de fundo para o ensino da parábola da figueira estéril. Aqui você vê imagens de objetos, artigos, também frutos, legumes, produtos da agropecuária, mostrando um pouquinho de como era a vida cotidiana ali nos dias do Novo Testamento, próximo à localização deste tanque.